Um decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado nesta quarta-feira, foi destaque na imprensa e nas redes sociais. O ato do presidente facilita o porte de arma para um conjunto de profissões. A ação muda regras que estão previstas no Estatuto do Desarmamento e gera muita polêmica. O porte, ele permite que você possa portar, transitar com a arma de um lugar para outro, de uma residência para outra, de um estabelecimento para outro. A posse, todos sabemos, te permite transitar com a arma dentro da tua casa, da tua propriedade. As pessoas estão ingressando no erro de achar que agora o porte é automático. Eu vou lá, requeiro e tenho o porte imediatamente. Não. Continua sendo necessário demonstrar que você tem a capacidade técnica, psicológica, que você não tem antecedentes. Esses requisitos continuam. O que foi flexibilizado no porte de arma é o aspecto de não haver mais a necessidade de demonstrar o real perigo ou risco de ameaça. Essas profissões, por exemplo, o jornalista da área policial, o conselheiro tutelar, o agente prisional, o advogado, são profissões que naturalmente têm um risco que lhe é inerente. Então, o decreto traz uma presunção de que essas profissões, pela sua natureza, elas não precisam que o interessado prove que haja um risco concreto. Presume-se, portanto, esse risco. Então, não há mais aquela necessidade de provar que efetivamente você está sofrendo uma ameaça para obter o porte. Então, esse é o primeiro ponto de flexibilização. Segundo o Estatuto do Desarmamento, para adquirir o porte, é preciso comprovar efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Mas o decreto presidencial altera essa regra e gerou dúvidas sobre quem realmente tem condições de usar uma arma. Até então, de acordo com o Estatuto de Desarmamento, o cidadão poderia utilizar a arma apenas na casa-sede da propriedade, dentro da casa-sede. Agora não, ampliou-se o espaço de utilização. Ele pode usar em torno de todo, dentro do perímetro da propriedade. Então ele pode, obviamente, se locomover dentro da propriedade e utilizar a sua arma. E aí um ponto também que é interessante é que a Taurus, que é a maior fabricante do país, importadora de munição e armas, perdeu o monopólio. Então, o que acontece? Hoje o cidadão ele pode adquirir, pode importar munições, artefatos de outras empresas, mesmo que haja uma empresa similar no país. Então, abriu-se a possibilidade de aquisição de munição e de armas também, com esse fim do monopólio da Taurus. A grande inovação foi: até então, esses menores de 18 anos, eles precisavam de autorização judicial para, por exemplo, praticar o tiro esportivo. Agora, eles podem apenas com autorização de um dos responsáveis legais. Não há mais a necessidade de autorização judicial, mas ainda assim tem que estar presente o seu responsável legal. O que foi flexibilizado é a desnecessidade de você provar o real e efetivo risco de ameaça. Fora isso, você tem que provar que tem capacidade psicológica, capacidade técnica, não registrar antecedentes criminais, ocupação lícita, residência fixa. Então esses critérios continuam. Então não é assim, eu quero uma arma, vou comprar. Não, tem que preencher requisitos. Agora, o que flexibilizou, na verdade, é essa desnecessidade de demonstração do real perigo, a efetiva ameaça para o requerente. Outro ponto polêmico diz respeito às armas de uso restrito da polícia. Segundo o decreto, a ponto .40 poderá ser adquirida pelos integrantes do grupo que foi liberado para ter o porte de arma, e o número de munições que podem ser compradas por ano mais que triplicou. Mas o que mais preocupa, na verdade, é o aumento do número de munições. Por exemplo, de 50 foi para 1.000. As munições, por exemplo, armas de uso restrito, como pistolas, elas são, por exemplo, fuzis. Você pode utilizar até 1.000 cartuchos por ano. As armas de uso permitido, por exemplo, os revólveres, as 380, as pistolas 380, por exemplo, partiram para até 5.000 cartuchos.
Então realmente pode-se haver sim, eu acho que isso, a polícia quando investigar vai ter que ter muita perícia, muito critério, porque o aumento da possibilidade de utilização de munição aumentou de 50 para 1.000, de 50 para 5.000, então isso é preocupante. Advogado criminalista, Joaquim está perto de completar 15 anos de profissão e está acostumado a lidar com casos relacionados a crimes dolosos, culposos e casos em que a vítima matou para se defender. Ele afirma que o mundo vem dando exemplos claros de que mais armas não são a solução e demonstra preocupação com o desmonte das polícias e das Forças Armadas, que não vêm recebendo atenção especial dos governos. Eu até tinha me prometido me reservar muito com relação a esse aspecto que é polêmico. A gente percebe, pelo menos está nas redes sociais, um desejo muito forte da população em se armar. Tá? Eu entendo o seguinte, que a partir do momento que o Estado flexibiliza o porte, ele transfere para o particular uma obrigação que originariamente é do Estado. Eu entendo que nesse período do Estatuto de Desarmamento para cá, o Estado se mostrou incapaz de desarmar o bandido, o criminoso, aquele que está à margem da lei. E quando ele municia, quando ele possibilita que o particular se arme, ele está assinando embaixo que não foi capaz de assegurar a paz pública. Então eu temo que realmente haja um derramamento de sangue nesse país, e quando você argumenta, quando você se manifesta contrário a essa flexibilização, o que as pessoas dizem? Mas o cidadão de bem está desarmado e o bandido está armado. Mas quem é o cidadão de bem? O cidadão de bem, ele comete crimes. O cidadão de bem, ele fura a fila no banco. O cidadão de bem, ele atropela, às vezes, acidentalmente as pessoas. O cidadão de bem reclama por seus direitos. E a gente não sabe qual é a reação do outro lado. Então, essa expressão cidadão de bem é muito subjetiva. Quem é o cidadão de bem? O cidadão de bem pratica violência doméstica na sua casa.